mais de 100 processos com base na Lei de Segurança Nacional, movidos pelo Moro enquanto ministro contra adversários políticos seus e do regime. É uma denúncia gravíssima, né, Panuzzi, que, vamos dizer assim, corrobora, acentua e deixa cada vez mais claro aquilo que nós temos, que vocês têm falado na TV Democracia, que eu estou abordando hoje junto com vocês e em todas as entrevistas que faço. Nós estamos com um processo claro, aberto, né, de fascistização do país. É evidente que o presidente Bolsonaro e o seu governo, e neste caso o ministro Moro, que é um bolsonarista, serviu ao governo Bolsonaro, aliás, foi seguramente a peça mais importante, né, na garantia, na consolidação da vitória do Bolsonaro, que foi causada por múltiplos fatores. Aliás, muito boa decisão do Supremo desta semana, que retirou, né, dos processos contra o presidente Lula aquela famosa, aspas, delação do Palocci, e que foi vazada, né, foi que o ministro Moro, à época juiz, tratou de fazê-la circular uma semana antes da eleição. O voto, tanto do ministro Mendes como do ministro Lewandowski, eles são muito fortes nesse sentido. Então, essa denúncia nós seguramente vamos tomar medidas no Congresso. Eu vou levar esse assunto à nossa reunião da oposição, né, para que nós vejamos com toda a calma qual o tipo de iniciativa para tomarmos, né, no sentido de abrir investigação, pedir investigações, né, para as instituições que tenham esta responsabilidade, por exemplo, o Ministério Público Federal, porque este relato que o Cacai faz, né, de usar a Lei de Segurança Nacional contra 100 adversários, contra 100 pessoas que são seus inimigos ou adversários políticos, que é a palavra que eu prefiro, é um claro ato de uso do poder de Estado para intimidar adversários. E esse uso do poder de Estado está sendo feito descaradamente, por exemplo, contra a imprensa, contra, enfim, né, tem inúmeros casos, né, que vieram à tona. E é isso que eu fico impressionado, que o Rodrigo Maia, inclusive, que é atacado com frequência, né, pelo bolsonarismo, acha que nós não temos porque outra coisa, antes eu acho que o Milton falou, mas os votos, não tem os votos para o impeachment. Eu não sei se tem ou não tem os votos. Mas só que dentro da normalidade constitucional, quando um presidente comete crimes de responsabilidade em série, que ensejam um conjunto muito robusto de pedidos de impeachment, não é um pedido de impeachment feito por um partido adversário que quer fazer o terceiro turno da eleição, não é nada disso, são pedidos de impeachment que têm muita consistência, porque se esse canal ficar bloqueado, uma parte da democracia brasileira está bloqueada. Eu não poderia, como deputado, fazer um requerimento de informação, pegar os detalhes com o Cacá e fazer o requerimento de informação para obter que informações são essas, que inquéritos são esses, e aí se eu poderia, a partir disso aí, pensar em algum tipo de providência em Ministério Público e tal. Se esse requerimento atende bastante, porque você vai saber do que se trata. Podemos sim, mas nós vamos, como eu digo, nós vamos fazer uma ação conjunta, porque uma coisa do parlamento que eu sempre digo, tem muito essa disputa de protagonismo, né? Eu, com os anos que tenho de parlamento, já aprendi que esse não é o caminho, né? Para que as coisas tenham força, é preciso que a gente entre com medidas, né? Que as instituições que as recebem percebam a força com que aquilo nasceu, por exemplo, dentro do parlamento. Então, uma hipótese é esta, de um pedido de informação, mas mais do que o pedido de informações, nós podemos tomar também outras medidas, né? Por exemplo, sim, vamos pensar, mas vamos tomar todas essas medidas com o respaldo do maior número de partidos e parlamentares possível, porque este caso é um caso realmente totalmente novo, como o Panuzzi colocou, né? A gente sabia, né, de um caso que, óbvio, foi público e notório, foi quando o juiz, o ministro, né, Moro,
à época, amicíssimo de Bolsonaro e hoje querem se tornar adversários, né? Mas eu não acredito muito nessas diferenças tão grandes assim entre eles. Mas o fato é que quando ele... Um dos primeiros casos que ele tentou usar a Lei de Segurança Nacional foi contra o presidente Lula, o ex-presidente Lula, né? Por declarações que havia dado. E o Cacai colocou uma frase muito importante. Quem tem vida pública, obviamente que não só está sujeito a um conjunto, né, de críticas mais intensas, críticas que podem, inclusive, ser mais alargadas em relação ao cidadão comum, obviamente, sempre esta pessoa, que é o meu caso, sou um deputado federal, ela sempre terá mecanismos legais para defender a sua própria honra, né? Agora, o grave aqui é isso, né? É uso descarado do aparelho de Estado, como, aliás, este mesmo aparelho de Estado está sendo usado, né? Que a tentativa de fazer da Polícia Federal uma polícia política. Isso é público e notório, né, no país. Agora, o que o ministro da Justiça atual, né, está fazendo em relação à investigação, aspas, investigação, que, na verdade, é uma tentativa assim, de preparar dossiês para que o governo use no seu processo político, né, de fortalecimento, para coibir, por exemplo, policiais que pensam diferente da visão do atual presidente, que é esse processo mais atual sobre o qual estamos debruçados. Então, tudo isso é muito grave, eu só quero voltar, porque tenho uma esperança que o Rodrigo Maia ouça essa nossa entrevista, a pressão sobre ele vai ter que aumentar. Não pode haver um acordo de bastidor para tornar o Bolsonaro imune a um processo de impeachment. Se ele tiver votos para se defender, bom, esses votos vão ter que aparecer. A sociedade vai debater, os deputados que forem votar para proteger o Bolsonaro vão ter que votar. Agora, ficar tudo como está parado é inaceitável.